Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores e demais aí que participam dessa videoaula. Sou o professor Isaac e a gente vai para a nossa segunda parte da revisão de matemática. Ao meu lado, o professor Jonas estará me auxiliando aqui. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, né? Continuando a parte de ontem, né? Essa semana de estudos intensivos. Então, hoje, no mesmo formato de ontem, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios, né? E hoje, eu vou ser a voz de vocês aqui no chat. Então, coloquem apenas as respostas, o que vocês achando, o que vocês estão achando, o que vocês viram e o que vocês entenderam ou não, tá bom? Beleza? E lembrando, professor, que hoje a rede está participando do Dia do Desafio, hashtag Dia do Desafio. Atividades físicas aí, pelo menos 15 minutos, né? Aham. Hoje o desafio primeiro foi levantar na cama nesse frio, né? E tá sendo difícil. Tá, tá difícil, tá difícil. Já até me perguntaram, já até pediram para me trazer uma blusa, porque acham que eu não tenho blusa, mas tá tudo tranquilo, tá bom? Bom, antes de iniciar, então, as atividades, só gostaria de dar uma orientação, passar para os nossos colegas, professores, a respeito das habilidades que a gente está trabalhando. São habilidades essenciais, né? A gente tem um conjunto de habilidades no organizador curricular, que dentre essas habilidades, 4, nesse caso, nesse primeiro bimestre, perdão, foram escolhidas como essenciais. Mas isso não quer dizer que cada um dentro da sua realidade insira outras habilidades. Então, por isso, né, professor, que a gente não está trabalhando o conteúdo todo, digamos assim. A gente está focando em cima de algumas essenciais. Aí, para o segundo bimestre, terão outras habilidades essenciais, que serão produzidas atividades e trabalhadas Uhum. atividades do caderno em cima dessas habilidades, tudo bem? No site da Semesp, eles têm lá um link que você acessa, tem as habilidades da semana que serão trabalhadas Nas aulas, nas né? aulas, né? Matemática, língua portuguesa. Então, para o professor que quiser se orientar quais habilidades estão sendo trabalhadas, é só entrar lá no site da Semesp. Eu mesmo fuçando lá, eu vi e falei, opa, tem essa informação aqui que vai Tem ser o válida. horário, tem as aulas, né? Tudo Tudo bonitinho, né? certinho, tudo certinho. Tá bom? Bom, professor, vamos começar, porque assim, eu até falei na turma do sexto ano que Aham. eles têm uns estudantes que ficam, tem lição, só tem lição. Eu falei, mas vocês estão para fazer lição, a gente está aqui, a gente faz uma explicação e eles que fazem a lição, né, não, A gente professor? faz a correção também, mas é lição, né? Então, e aí, seguindo mesmo a ideia de ontem, são questões objetivas, a gente vai dar um tempinho para vocês realizarem. Hoje, por exemplo, Jonas, a gente vai estar trabalhando o quê? Em cima da linguagem algébrica, que é uma habilidade requisitada, requerida lá no organizador curricular, que a equipe curricular de matemática achou essencial de Aham. se trabalhar nesse bimestre, de não poder perder, digamos assim, né? Entendi. Então, vamos para a primeira questão. Vamos lá. Bom, Carla realizou um comando em seu computador que ela, ao inserir um número em uma tabela, na coluna seguinte aparece o determinado resultado. Então, ela colocou o número 2, apareceu 5. Colocou o número 3, apareceu 7. Colocou o número 4, apareceu 9. A expressão algébrica que determina o resultado obtido a qualquer número nesse caso que for inserido é. Vamos deixar uns 3 minutinhos para eles? Pode ser, beleza. Então, 3 minutinhos para vocês responderem qual a expressão algébrica que representa o que está acontecendo aí na tabela, tudo bem? A gente retorna então daqui a pouco.
Retornamos aqui. Isaac, muitas respostas, muitas mesmo. E a maioria do sétimo ano está colocando o A. Então, muitos respondendo A. Daniele, Nicole, Vitória, Gisele, Nathalie, Breno, Gustavo, a Júlia, o Iago, o Elber, Giovana, a Kemily, todo mundo colocando. E alguns estão, inclusive, colocando 2.x+1. Isso. Então, vamos lá. Letra A, a maioria respondeu? Sim. O pessoal aqui também estava falando letra A aqui no estúdio aqui. Bom, 2 e 5. Eu tenho aqui 2 para 5. Depois eu tenho 3. Vai para quanto, professor? 3 vai para 7. 7. E 4 vai para 9. E 4 vai para 9. Então, a lei aqui, no caso de formação, seria o dobro de 2, 4, mais 1, 5. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 4, 8, mais 1, 9. Isso. Então, é o dobro de um número mais 1. Lembrando que eu coloquei o ponto aí nas respostas, né, professor? Só que, na verdade, num livro didático, até mesmo no caderno do aluno, se você vê uma expressão algébrica, dificilmente, às vezes, vai aparecer o ponto. Por quê? A gente já sabe que quando não tem nada entre o número e a letra, né, professor? Já é uma multiplicação, ok? Então, parabéns aí, a maioria tudo acertando, né? Aí, vocês, então, anotaram essa expressão porque vocês irão utilizar para a próxima atividade. Utilizando essa expressão que vocês determinaram, dizer se fossem inseridos na tabela os números 7, 10 e 15, quais seriam os resultados, ok? Certo. Então, utilizando a expressão anterior, dizer quais os valores 7, 10 e 15 apareceriam na tabela. 2 minutinhos para eles? Beleza, fechado. 2 minutinhos, a gente já retorna. Retornamos aqui. Muitas respostas. Olha, a participação do sétimo ano hoje está em peso aqui, né? E a maioria das respostas, né? A maioria respondendo D. Yasmin, Tayla, Carlos, Vitor Hugo, Paloma, Nicole, Laura. O Henrique colocou, inclusive, além da dele, colocou os números 15, 21 e 31. A Paloma fez a mesma coisa, né? E estão colocando muito disso, né? Só a Gabriela colocou que não entendeu.
Eu acho que fazendo esse exercício dá até para explicar o anterior de novo, né? Sim, no exercício anterior, né, Gabriela? Quando a gente viu na tabela, aparecia o número 3, ela dava o resultado como 5, ok? Não, 2, era 2 e 5. Era 2 e 5, Isso, 2 2 e e 5. 5, perdão, 2 e 5. O 3 era o 7 Isso. e o 4 era o 9. Então, Gabriela, a gente reparou o seguinte, que se eu fizer 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Certo? Se eu fizer 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Se eu fizer 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ou seja, 2 vezes um número, mais 1 é a expressão algébrica que representa o comando que a personagem lá da questão fez. Né? Então, aqui eu vou utilizar a mesma ideia. 2 vezes o número, mais 1. Então, se o primeiro número é 7, é 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15, certo? Certo. O outro é 10. Então, 2 vezes 10 mais 1. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. 21. E o último número, O 15. 15. 2 vezes 15, eu estou colocando até destacando o número aqui no tamanho, digamos assim, de uma fonte maior, para eles verem que é no lugar da letra X. O X aqui está sendo minha variável, né? Mais 1. 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Então, para você determinar uma expressão algébrica, você tem que ver a lei, o que está sendo, a regularidade que está tendo ali. Né, professor? O padrão, né? O padrão, que está seguindo, o padrão, né? aqui é 2 vezes o dobro de um número mais 1. Isso Né? mesmo. O dobro de um número mais 1. E a letra ali podia ser qualquer outra, né? Nós colocamos X, mas poderia ser J. Professor Rafael, ou professor Jonas, é porque me veio agora uma questão de medida aqui, aí eu já penso no Rafael, né? É aquele rapaz baixinho lá. Você sabia que a gente determina o número do calçado que a gente tem? Não é de acordo com o tamanho do... Por exemplo, uma pessoa que calça 41, não é que tem 41 centímetros o tamanho do pé. Né? Para a gente saber para saber qual, basicamente, normalmente, em média, quanto que é o número do calçado em relação ao tamanho do pé, existe uma fórmula matemática. Né? Então, é isso que a gente vai ver agora, ó, na próxima tela aí para vocês, que podemos estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do seu pé. Estimar, não quer dizer que às vezes vai dar exato, porque né, tem gente que às vezes é alta e tem o pé menor, um pé menor, né? O caso do Rafael, ele é alto e tem uma lancha no sapato, né? sapato, né? Brincando, Rafael. Então é o seguinte, conhecendo o comprimento do seu pé, por isso usaremos a seguinte expressão. Olha só como é que é essa expressão. S igual a 5P mais 28, isso tudo sobre 4, ou seja, 5P mais 28 dividido por 4. Onde S representa o número do calçado e P representa o comprimento do pé. Então, esse sim é o número real em centímetros, né? O P. Então vamos supor, vou fazer um exemplo aqui para eles, né? Vamos supor, professor, que uma pessoa, uma criança lá com um pé que tenha 15 centímetros. Então, eu vou trabalhar com 15 centímetros. Então, como que vai ficar? Deixa eu usar outra caneta aqui que está mais... Então, vai ficar assim, ó. S igual a 5. 5P é o quê? É 5 vezes P, né, professor? Isso, letra e número no caso do P, é o tamanho do pé, né? Isso. Então, 5 vezes 15. Qual que é o restante da fórmula? Mais 28 dividido por 4. Dividido por... Ó, reparem que a minha variável é a letra P, é o tamanho do pé. No caso aqui, a letra P representa 15 centímetros. Então, por isso que eu troquei aqui por 15 centímetros. Eu vou seguir o seguinte procedimento aqui, professor. Eu vou primeiro multiplicar aqui. 15 vezes 5 serão 75, ok? Certo. Mais 28 dividido por 4. Então, repara que eu multipliquei. Agora eu vou somar. 75 mais 28, 8 mais 5 são 13, ok? Vai 1,
1 mais 2, 3, mais 7, são 10. Isso, 103, né? 103 dividido por? 4. Então, 103 dividido por 4, professor, dá mais ou menos quanto aí? 25,75. Dividido por 4 dá 25,75. Sim. É isso? Isso mesmo. Ou seja, uma pessoa que tem 15 centímetros o tamanho do pé, ela vai calçar aproximadamente 26, 26 né? seria o número, 26 o número dela. Então, aqui é um exemplo de como que a gente calcula para ter o tamanho do pé, ok? Então, no exercício, eu vou pedir para vocês, no caso, o pé do Eduardo mede 20 centímetros. Então, vocês vão determinar quanto que seria mais ou menos o tamanho do sapato do Eduardo, com a medida do pé dele sendo 20 centímetros. Então, no lugar do P ali, eu vou colocar 20, não é isso? Isso. No lugar do P, vai colocar 20. Beleza. Ok? 4 minutinhos. Fechado. 4 minutinhos, a gente retorna.
Retornamos aqui, né? Olha, Isaac, muitas, mas muitas respostas. Eu acho que eles já tinham até feito essa questão, parece, hein? Muitas respostas C. Raíssa, Murilo, Caroline, o Márcio, Ana Clara e Henrique. Alguns colocaram a D. O João Vitor colocou a D. Mas a grande maioria aqui colocou como C a resposta. O professor Rafael mandou aqui no intervalo um abraço aqui pra gente. Tá assistindo a aula junto, né, professor? Então vamos lá, vamos fazer essa daí com eles? Vamos lá. Então, assim, a função, a expressão, né? S igual a 5P mais 28 sobre 4. 4, é. 4, Sobre 4. desculpa. Então, 20 centímetros. Então, fica S igual a 5 vezes 20 mais 28 dividido por 4. 5 vezes 20, 100. Certo. 100 mais 28 dividido por 4, que são 128 dividido por 4, 32. A C, né? Como muitos Letra colocaram. C. Então, quem acertou aí, parabéns. Ou já tinha também atividade, às vezes no caderno e viu, mas é sempre bom a gente estar fazendo essa... Revendo, né? Que é o objetivo, né, dessas aulas. O objetivo é a revisão. Isso aí você pode fazer, de repente você pode chegar na sua casa, faz um teste, vê mais ou menos aí o tamanho do seu pé, usa essa fórmula e vê se é aproximadamente o tamanho de calçado que você usa. Tá certo, é isso aí. Né, professor? Então, vamos para uma próxima atividade. Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de R$ 4,00 por viagem e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. A expressão algébrica que representa essa informação é... Então, 2 minutinhos para eles responderem. Fechado. 2 minutinhos para vocês acharem aí qual que é a expressão algébrica que representa esta informação, ok? Ok. Então, a gente já volta. Beleza. Retornamos aqui, muitas respostas mesmo, né? Que nós tivemos aqui dos alunos do 7º ano, né? Muitas ficaram entre A e C. Ficou bem dividido essa questão entre A e a C. Mas o João, o Carlos, o Fernando, o Camilo, a Beatriz colocaram C. Já o Arthur, a Júlia, a Ana, a Caroline, a Evelyn colocaram a A. Qual das duas está certa, Isaac? Até o pessoal do estúdio aqui está falando que é a C, né? Do estúdio falou C, isso mesmo. Bom, primeira coisa, o que a gente sabe que a gente paga fixamente? Tem que olhar o valor que entrou, pagou, né? Ou seja, ali está falando ainda, taxa fixa de R$ 4,00. Então, R$ 4,00 é minha taxa fixa.
constante, não vai mudar. Certo. Então, a letra A, 4 vezes x, significa 4 vezes um valor que vai alterar. E 4 não é para alterar. Certo. Então, já tenho que descartar a letra A. A letra B, tanto 4 quanto 1,5 estão representando a mesma variável. Ou seja, também não pode também ser, não né? pode ser, porque ali se eu, por exemplo, rodasse 5 quilômetros, é 4 vezes 5, ou seja, 4 vezes a taxa fixa vezes 5, se é fixa, então não deixa de ser. Não muda, né? Vou pular para a letra D, que se reparar, é a mesma coisa da letra A, eu só inverti as parcelas ali, né? Isso mesmo. A mais B igual a B mais A. Opa! Então, 1,5 mais 4x é a mesma coisa que 4x mais 1,5. Então, a minha taxa fixa de R$ 4 mais 1,5 por quilômetro rodado. Então, o x ali significa cada quilômetro for rodado. Então, anotem essa expressão aí, 4 mais 1,5 vezes x, porque é a correta e vocês utilizarão para a próxima atividade. Eu posso falar, Isaac, Pode. que a taxa variável acompanha também a letra, que no caso é a variável? Se a taxa é variável, acompanha a letra. É isso, então acho que olhando assim eu poderia ver com certeza que não poderia ir x no 4, né? Não, porque 4, como a gente disse, Fixa, é a constante, é a fixa, né? Beleza. Aí, no caso ali do 1,5, quem muda é 1,5. Tá certo. Então, na próxima atividade, a gente tem aqui, Ricardo precisou solicitar o serviço do aplicativo de um transporte, né, do exercício anterior, só que, professor Jonas, ao final da viagem, ele viu que ia pagar R$ 19. Certo. Então, quer saber qual foi a distância da viagem de Ricardo? Vamos dar 2 minutinhos para eles fazerem? Pode ser. Então, 2 minutinhos. Agora, utilizando aquela expressão algébrica anterior, vocês determinarem aí qual a distância da viagem de Ricardo para ter dado o valor de R$ 19. 2 minutinhos, a gente já retorna. Retornamos aqui, né? Muitas respostas, só que eles ficaram bem divididos nessa, Isaac. Ficaram entre a C e a D. Então, Yasmin colocou a C, o Danilo colocou 10 quilômetros, que é a D, a Beatriz colocou D, o Rafael C, o Wesley colocou A. Mas ficaram muito divididos entre a C e a D. Entre a C e a D? É. Então, a gente tem o seguinte, ó. A situação é, nós temos que 4 é a taxa fixa, mas 1,5 vezes x é o que vai determinar o que ele vai pagar por quilômetro, certo? Certo. Então, eu tenho aqui 4. Eu tenho que descobrir que número vezes 1,5 mais 4 dá 19. Olha, eu vou utilizar uma estratégia seguinte, professor Jonas.
4 mais quem dá 19? 4 mais quem dá 19? Eu acho que 15, não 4 mais 15. Então, aqui no caso, quem vezes 1,5 vai dar 15? 10. 10, né? Se eu fizer 1,5 vezes 10, são 15. Então, 4 mais 15 resulta em 19, não foi o que ele valor pagou? que ele vai pagar, né? Então, se ele pagou 19, significa que ele percorreu com esse veículo, com esse aplicativo, durante cerca de 10 quilômetros. Né? Ou a gente poderia também pensar em funções inversas, né? Como a prova, lembra da prova real que a gente tirava? Então. Então, foi o que você fez. Ou a gente poderia fazer 19 menos 4, não é isso? Para achar o 15. Para achar o 15. Aí o 15 a gente achava o 10, né? Sim. Inclusive, depois eles vão ver toda uma logística de como que se resolve uma equação, uma expressão, mas a ideia aqui é achar o valor desconhecido. No caso, o valor que nessa questão aqui, para dar 19, o x só pode ser 10. Ok? Beleza. Então, a gente vai agora para mais uma atividade, 10, letra D correta. A gente vai para mais uma atividade. Agora, atividade da OBMAP. Caio e Sueli começaram separadamente a guardar moedas de R$1 em janeiro de 2004. Então, elas começaram a guardar moedinha ali de R$1 em janeiro de 2004. Ok. Todo mês, Caio guardava 20 moedas e Sueli guardava 30. Então, Caio guardava 20, Sueli guardava 30. Em julho e nos meses seguintes, Caio não guardou mais. Então, chegou julho, professor. Ele parou de guardar moeda. Mas a Sueli continuou. Guardar 30 por mês. Ok. No final de que mês, Sueli tinha exatamente o triplo do número de moedas que Caio guardou. Ou seja, o que ele acumulou, né? O que ele acumulou, Sueli continuou guardando, né? Só que chegou um determinado mês que Sueli ficou com o triplo de moedas que Caio tinha guardado. Essa é boa, hein? E a gente quer saber esse mês, né? Oi, que a gente quer saber o mês. Então, professor, a gente vai dar 3 minutos? 3 minutinhos para eles. 3 minutinhos para vocês aí realizarem. E a gente retorna já já.
Retornamos aqui. Olha, essa e Isaac ficaram muito divididos nas respostas. A Caroline colocou E, o Lucas colocou A Gabriele colocou outubro, que é a resposta C, a Emily colocou B. Eles ficaram muito divididos nessa. Então, essa daí eu acho que deu até uma confundida de como colocar em ordem, né, as informações, né? A gente primeiramente tem que analisar cada uma das situações. No caso de Caio, ele começou a guardar 20 moedas por mês. Certo. Só que ali na informação está dizendo que em julho ele parou, ok? Ou seja, ele guardou até quando? Ele guardou até junho. Então ele guardou janeiro 20, fevereiro 20, março, abril, maio, junho. Aí ele parou de guardar. Certo. Junho foi o último mês, certo? E no caso da Sueli, ela continuou guardando 30 moedas. Né? Até junho ela guardava 30 e continuou até dezembro 30. Certo. Então, se a gente pegar a alternativa E, que é a correta. Por quê? Caio economizou 120 moedas até junho e até dar o triplo, que é 360, a Sueli tinha que continuar guardando as 30 moedas até dezembro. Que nem você fez ali, né? 360 dividido por 30 dá 12 meses. Dá 12 meses. Se começou lá em janeiro, dezembro. Em dezembro. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês hoje. O pessoal aqui também acertou, aqui da equipe acertou a questão. Boa. Obrigado, professor Rafael. Jonas. Obrigado, foi um prazer estar com você. E continuem os estudos, né? Nós encerramos aqui esse bimestre, né? Isso, continuamos. Um abraço a todos, até a próxima aula.